Um monstro está despertando bem no meio do Pacífico e vai mudar o mundo inteiro. Cientistas do mundo todo estão dando o alarme porque um monstro chamado El Niño está vindo na nossa direção. Segundo algumas previsões, será o El Niño mais forte de todos os tempos. O que está por trás disso? O que isso significa para os preços dos nossos alimentos e para o clima bem aqui na nossa porta? Vamos analisar isso hoje com bastante atenção e vamos começar agora mesmo. Primeiramente, desculpem pelo cenário estranho. Estou agora na Caríntia, no Lago Wörthersee. É muito bonito aqui. Escrevam nos comentários se vocês já estiveram aqui ou talvez até sejam dessa região. Mas, mesmo de férias, não quis deixar de informar vocês sobre os desenvolvimentos atuais em torno do El Niño, porque eles são realmente importantes. Se vocês valorizam isso, então já deixem uma inscrição no canal. Não custa nada e vocês nunca mais vão perder um vídeo. E quem já é inscrito, ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente consiga chegar a 5.000 curtidas. Isso deve agradar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos direto ao monstro. Antes de olharmos para as possíveis consequências, vamos recapitular rapidamente. O que exatamente é o El Niño? O nome, que vem do espanhol, significa algo como menino, ou no sentido figurado, menino Jesus, e foi criado originalmente por pescadores peruanos que observavam um aquecimento misterioso do mar, geralmente na época do Natal. Basicamente, o termo descreve um aquecimento incomum da superfície do mar na região tropical central e oriental do Pacífico. À primeira vista, isso parece um evento regional, mas essa área quente no oceano funciona como uma peça de dominó climático. O ar quente sobe sobre a água aquecida, altera os padrões de vento, desloca as áreas de chuva e assim bagunça todo o sistema climático global. O ciclo geral se chama ENSO, El Niño Southern Oscillation. E o professor de meteorologia, Andreas Fink, me explicou isso com mais detalhes na entrevista. A chamada oscilação sul, em alemão às vezes também chamada de oscilação meridional, ela já é conhecida há bastante tempo, desde meio século ou algo assim, e descreve uma oscilação de pressão entre Darwin, que é uma cidade no norte da Austrália, e justamente Tahiti, e percebeu-se que normalmente a pressão é mais baixa sobre a Austrália e mais alta sobre o Tahiti, mas isso também pode se inverter. Isso realmente acontece quando temos um chamado evento quente de El Niño. Já volto a esse ponto. O componente El Niño é o componente oceânico. A oscilação de pressão ocorre na atmosfera. O fenômeno El Niño descreve mudanças nas temperaturas da superfície da água do Pacífico. Normalmente, o Pacífico Oeste é muito mais quente do que o Pacífico Leste, em frente à América do Sul, e durante esses eventos de aquecimento, essa diferença diminui. Ela não se inverte, mas diminui. E com ENSO descrevemos justamente o acoplamento, porque o oceano e a atmosfera estão interligados. Portanto, descrevemos esse sistema acoplado, que recebe o nome de ENSO, e, por exemplo, com essas variações de pressão entre Darwin e Tahiti, conseguimos acompanhar essas flutuações por mais de 100 anos por meio de medições. Para uma fase comum de El Niño, já basta uma diferença de meio grau durante 6 meses. Para um autêntico super El Niño, é necessário pelo menos uma diferença de 2 graus. E é exatamente esse limite que está sendo ultrapassado agora, ou já foi ultrapassado, dependendo de qual instituto você perguntar. Desde 1949, foram registrados 19 eventos de El Niño no total, mas só 5 deles já ultrapassaram a marca de 2 graus, o que define um verdadeiro super El Niño. Então estamos agora em uma situação bem rara e bem extrema. E por que é que tudo isso ganhou agora, na mídia, o nome de um monstro de filme japonês simples? Porque analistas e meteorologistas querem usar a palavra Godzilla para mostrar que não se trata de uma simples variação climática, mas de um evento de proporções potencialmente históricas. Tim Stockdale, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, vai direto ao ponto. Os modelos de previsão apontam para um El Niño extremo. Na minha opinião, é totalmente correto dizer que nunca tivemos uma previsão de um El Niño que fosse tão forte e constante nos modelos de previsão. Seria uma surpresa muito grande se isso não se tornasse um El Niño recorde. Se até mesmo os especialistas em modelos meteorológicos, que costumam ser bem pragmáticos, usam palavras tão fortes, a gente sabe que algo realmente especial está acontecendo agora. E a Agência Meteorológica Americana, a NOAA, estima que há 81% de chance de a gente enfrentar, entre outubro e dezembro, um dos eventos de El Niño mais fortes desde o início dos registros, em 1950. Isso tudo soa muito seguro, e isso se deve ao fato de termos superado a chamada barreira da primavera.
O que é isso? Vou tentar usar uma imagem simples da física, que talvez alguns consigam imaginar. Primeiro, esse sistema, chamamos de sistema acoplado oceano-atmosfera no Pacífico, precisa estar em um estado tal que, se eu der um pequeno empurrão, ele passe para outro estado. Então, eu simplesmente imagino assim: você tem uma bola, certo? Primeiro, é preciso empurrá-la por cima de uma pequena colina antes que ela realmente caia para um próximo estado, para dentro de um outro vale. E essa, digamos, montanha, só na primavera é tão baixa que a atmosfera, os ventos, conseguem colocar tudo isso em movimento. Se quiser, há alguns empurrõezinhos em janeiro por causa dos ventos e depois em março. E então, em algum momento, sabemos que o sistema passou desse ponto. Ele simplesmente evolui para esse novo estado. Sim, mas antes disso não sabemos quão alta é a barreira se esse evento de vento tem amplitude suficiente. Então isso é muito, muito difícil de explicar. O clima e a atmosfera são, de fato, um sistema muito caótico, mas essa barreira de previsão existe e só, digamos, em abril é que saberemos se o empurrão foi suficiente para alcançar o novo estado. Agora, vamos à parte que nos afeta diretamente, o nosso bolso. Analistas do banco Goldman Sachs estimam que os preços globais das commodities agrícolas possam subir nada menos que 15,8% por causa desse fenômeno. E a empresa de análise Resilience prevê, num cenário extremo, até mesmo uma queda na produção agrícola mundial de mais de 14%, o que significaria perdas de produção equivalentes a cerca de 300 bilhões de euros. A região produtora de arroz na Ásia pode ser especialmente afetada, já que o arroz é o alimento básico por excelência para bilhões de pessoas por lá e depende muito das chuvas regulares da monção. O economista agrícola Joseph Balagdas, da Universidade de Purdue, explica: se o El Niño atrapalhar essas chuvas, a maior preocupação não é a disponibilidade global de alimentos, mas a segurança alimentar e a acessibilidade dos alimentos em países onde as famílias dependem do arroz produzido localmente. Nessas regiões, até mesmo um aumento moderado nos preços pode ter graves consequências humanitárias. O Japão também está sentindo o impacto. Lá, o calor incomum faz com que os grãos de arroz não se desenvolvam direito durante a maturação e, por isso, sejam classificados como de qualidade inferior, o que já causou escassez perceptível e aumento de preços nos últimos anos. Por isso, alguns agricultores já estão mudando para variedades de arroz resistentes ao calor. Até o seu café da manhã pode ficar mais caro em breve. No Brasil, o maior produtor mundial de café, a ABIC, Associação do Setor, já revisou para baixo as previsões de safra. Calor excessivo e chuvas irregulares podem reduzir a produção deste ano em até 20%. Embora muitos produtores tenham investido nos últimos anos em irrigação artificial e em variedades de café mais resistentes, a floração irregular continua causando problemas de qualidade e dificultando consideravelmente a colheita. Mas nem em todos os lugares o clima é de puro desastre. William Masters, professor de política alimentar da Tufts University, destacou à revista Newsweek que, embora os impactos possam ser devastadores para milhões de agricultores e pessoas de baixa renda na África e na Ásia, eles devem ser bem mais limitados para os Estados Unidos e a Europa, graças às cadeias de importação diversificadas. E o economista agrícola Chris Barrett, da Universidade de Cornell, também confirma que os estoques mundiais de grãos estão relativamente altos no momento, graças às boas colheitas do ano passado, o que dá ao mundo uma certa margem de segurança. No entanto, se o pânico tomar conta dos mercados ou se alguns países restringirem drasticamente suas exportações, essa margem pode se esgotar bem rápido. E outras mudanças também podem acontecer. A probabilidade de meses de inverno excepcionalmente a menos aumenta nas zonas climáticas temperadas, enquanto longos períodos de geada podem se tornar mais raros. Ao mesmo tempo, os modelos climáticos apontam para uma chance maior de semanas chuvosas no final do outono e início do inverno. É claro que, no momento, ninguém sabe com certeza absoluta se todas essas previsões vão realmente se concretizar, mas a notável concordância entre os diferentes modelos meteorológicos deveria, pelo menos, chamar nossa atenção. Muitas cadeias de abastecimento de energia, fertilizantes e matérias-primas já estão sob pressão. O aumento dos custos de produção, portanto, atinge uma agricultura global que já está sob pressão devido a extremos climáticos. Nem mesmo o setor de energia fica de fora. Analistas da consultoria Wood Mackenzie alertam que mudanças nos padrões de vento, níveis mais baixos de água e mais nuvens podem afetar tanto a geração de energia a partir de combustíveis fósseis quanto a de fontes renováveis. Especialmente as usinas hidrelétricas e os parques eólicos são
muito sensíveis a essas variações. O aumento dos custos de energia, por sua vez, mais cedo ou mais tarde, também se refletiria nos preços dos supermercados. Basicamente, esse fenômeno climático também segue um padrão que já conhecemos de outros extremos climáticos. Quem tem pouco geralmente é quem mais sofre. Países de baixa renda com alta dependência de importações podem sofrer de forma desproporcional com o aumento dos preços, enquanto nações ricas, com cadeias de suprimentos diversificadas, conseguem amortecer melhor as oscilações. Por isso, organizações internacionais já alertam que a fome e a desnutrição podem aumentar em regiões especialmente afetadas, caso os programas de ajuda não sejam ajustados a tempo. Portanto, podemos afirmar que o Godzilla El Niño não é mais apenas um fenômeno climático, mas um evento com consequências econômicas e sociais concretas que nos acompanhará pelo menos nos próximos meses. Seja nas prateleiras do supermercado, nos campos de arroz da Ásia ou no inverno alemão, esse monstro do Pacífico deixa suas marcas em todos os lugares. E aí a gente poderia pensar se não seria possível enfraquecer artificialmente esse fenômeno climático. Parece megalomaníaco, eu sei, mas essa ideia realmente existe. Um método possível para enfraquecer um El Niño especialmente forte é o chamado Marine Cloud Brightening. Nesse processo, navios pulverizariam minúsculas partículas de sal marinho em nuvens baixas sobre o Pacífico, fazendo com que elas fiquem mais claras, reflitam mais luz solar e resfriem a superfície do mar abaixo delas. A pesquisadora atmosférica Sarah Doherty explicou isso com mais detalhes em uma palestra. Então, a ideia por trás do clareamento das nuvens marítimas é essa. Injeta-se propositalmente aerosóis de sal marinho em nuvens baixas sobre o oceano para torná-las mais refletivas e, assim, resfriar o clima. Quero ressaltar que, em nível global, o princípio parece ter um efeito mais difuso. Mas o importante é o seguinte: não dá para criar nuvens só clareando as nuvens marítimas. Pega-se nas nuvens que já existem e deixa-as um pouco mais claras. Às vezes, talvez até bem mais claras. Em certas circunstâncias, faz com que elas durem mais tempo, aumentando assim a reflexão da luz solar. Mas não dá para criar nuvens. Então, isso só dá para fazer em lugares específicos. Tem que ser feito em lugares onde haja nuvens marítimas profundas. Mas essa técnica ainda está longe de estar pronta para uso. Os sistemas de pulverização atuais seriam cerca de 100 vezes mais fracos e o consumo de energia seria enorme. Além disso, especialistas alertam para efeitos colaterais difíceis de prever. Um resfriamento muito forte poderia, por exemplo, desencadear uma mega laninha extrema e assim causar novas catástrofes climáticas. Fica à vontade para me escrever nos comentários o que você acha dessas intervenções artificiais no clima. Então, no geral, continua emocionante e, claro, vou continuar mantendo vocês informados. Então, se ainda não fez, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o like para a gente bater a meta de 5.000 curtidas. E já que estamos falando de fenômenos climáticos estranhos, na Austrália, está chovendo esferas de metal. Lá, várias esferas misteriosas de metal foram encontradas em uma praia e agora sabemos que elas vêm do espaço. O que realmente há por trás desses invasores cósmicos? Você descobre isso no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada nas imagens originais das esferas. No canto inferior direito, como sempre, vocês encontram mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!